Olá pessoal, aqui tá alguns exercícios para que a gente possa fixar melhor o nosso tema, né? Sobre a interpretação simples e objetiva na gasometria. Aqui a gente vê que a gente tem referências, né? Igual foi citado no início do texto. Aqui nós temos os elementos que a gasometria nos permite mensurar. Aqui nós temos o pH, né? Lembrando que para ter o equilíbrio entre o ácido e a base, tem que dar o valor de 7,35 a 7,45. Abaixo desse valor, o meio se encontra ácido. Acima desse valor, o meio se encontra básico. Então, isso aqui vai nos permitir ver se o mecanismo já se encontra, esse meio ácido, quer dizer, já se encontra em equilíbrio ou está alterado. Agora nós vamos partir para essa segunda aqui, que é a pressão de CO2, o gás carbônico, que no nosso caso aqui da gasometria, ele representa o ácido ligado ao sistema respiratório, galera. Para ele estar equilibrado, o valor do CO2 tem que estar de 35 a 45. Lembrando que acima de 45, níveis aumentados e abaixo de 35, reduzidos. Aqui nós temos a pressão de oxigênio, que deve estar de 80 a 95. E os íons de bicarbonato, ele deve estar de 22 a 26. Lembrando que os íons de bicarbonato, na nosso exame de gasometria, ele representa uma base, né? E está ligado ao metabolismo, tá? E não à respiração, tá, galerinha? Então, CO2 é o nosso ácido ligado ao sistema respiratório e esse íon de bicarbonato ligado ao sistema metabólico, onde o organismo, através desses dois sistemas, tenta controlar o pH sanguíneo. Isso aqui é a base em excesso, ou como também chamado na tabela anterior, que apareceu no vídeo, de EB. EB muda por causa da questão da linguagem, mas significa excesso ou déficit de base, onde depende de cada aparelho utilizado. Mas na maioria dos aparelhos padrão, eles variam de mais 2, menos 2, ou de menos 3 com mais 3, igual ao nosso caso, ou de menos 4 com mais 4. Então, o que isso significa? Que você pode ter de 3 para mais ou de 3 para menos. Por exemplo, se no nosso exemplo que tivesse mais 2, ele não estaria alterado, porque mais 2 é menor que mais 3. Agora, se aqui tivesse, por exemplo, mais 4, já teria um excesso. Ou se tivesse menos 5, a gente já teria um déficit de base, porque até menos 3, é considerado nível. Aqui nós temos a saturação de oxigênio, que deve estar de 95 a 99% para não ter hipóxia. Então, gente, a nossa gasometria, a gente vai utilizar 4 elementos aqui, né? 4 medidas, primeiramente. Não que as demais não sejam importantes, são importantes sim, mas para nosso conteúdo, sim, superior, né, para a maioria dos cursos, lógico que existem outros cursos que vê isso mais aprofundado, mas só para dar uma primeira introdução, a gente vai utilizar apenas 4 medidas, medidas importantes, que é o pH, a pressão do gás carbônico e o íon de bicarbonato e a saturação. Porque primeiro a gente tem que descobrir, eu coloquei no cantinho aqui, para ficar mais bonitinho separado, a gente vai classificar cada exercício, né? Então, eu coloquei tudo aqui separado. Onde primeiro a gente tem que achar o distúrbio ou evento inicial, o mecanismo de compensação, se tem ou não hipóxia. Então, nós vamos utilizar o elemento de pH, a pressão de CO2, os íons de bicarbonato e a saturação de O2. Aqui, como vocês podem ver, gente, eu peço desculpa para o vídeo não estar tão focado, que ainda não chegou o suporte para celular, eu tô me adaptando aí, mas qualquer coisa a gente vê aí que a gente pode fazer para melhorar. Então aqui, ó, nós temos exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4. Eu vou estar fazendo com vocês esses 3
E vou deixar o quadro para vocês tentarem fazer sozinhos para ver se fixou mesmo isso. Então vamos lá. Lembrando o nosso passo a passo anterior no vídeo, primeiro a gente deve olhar o pH para ver se ele já dá uma noção do que está acontecendo no organismo. A gente pode ver aqui que o pH do exemplo 1 está 7,35. Então, a gente vê que está dentro do valor de referência. Então, vamos ver então se tem alterações nos outros elementos que a gente falou que vai olhar a importância. Aqui, nos níveis de CO2, a gente vê que está um pouco reduzido, né? 0,4 aqui reduzido, porque de 35,45 que é a referência, está 34,6. Vamos ver então se o íon de bicarbonato também está reduzido, mas se a gente for parar, os dois está reduzido, como que eu vou saber? Olha, como o pH no primeiro momento tá normal, a gente tem que partir para as outras medidas. A gente vai olhar qual que tá mais reduzido. Porque no caso, dependendo, na maioria dos casos, os dois podem estar reduzido ou aumentado, porque um vai tentar equilibrar o outro, exceto quando o distúrbio for agudo, né? O que é o distúrbio agudo? É quando um sistema, né, se alterou, tem muito ácido ali, por exemplo, e não deu tempo do organismo se compensar. Então, aí aqui nesse caso, os dois estão reduzidos? Estão, né? Mas se a gente for olhar aqui, para chegar no 35, que é a referência, falta 0,4. Para chegar no índice de bicarbonato aqui, falta 2,6. Então, no caso aqui, o índice de bicarbonato está muito mais reduzido. Mas os dois estão reduzidos porque aqui o organismo, que no caso o sistema respiratório, está tentando compensar esse déficit do sistema metabólico. Por quê? Quando a nossa base aqui no caso, ligada ao sistema metabólico, no caso está reduzido, então quando no meio de ácido e base eu vou tirando as bases, o meio vai ficar ácido. Aí o nosso organismo vai tentar equilibrar, deixando o meio mais equilibrado. Então ele vai fazer o quê? Vai reduzir na quantidade de gás carbônico. Um exemplo prático da gente, quando uma pessoa, por exemplo, ela vomita muito, ela perde muito muito suco gástrico, então ela perde muito ácido. Não nesse exemplo aqui, porque esse exemplo aqui é o contrário. Então, se ela perde muito ácido, o nosso organismo ali vai ficar mais básico. Então, o que o organismo vai fazer para aumentar essa quantidade aqui? Vai reduzir a frequência respiratória. O que vai reduzindo a frequência respiratória? Vai aumentar, vai diminuir a eliminação do gás carbônico, que vai aumentar a quantidade e equilibrar o meio. Então, no primeiro evento que a gente vai ter aqui, vai ser o distúrbio inicial, o evento inicial, vai ser uma alcalose, né? Nosso primeiro distúrbio vai ser uma acidose por redução da quantidade de base, acidose metabólica. E como compensação, a gente vai diminuir a quantidade de gás, que no caso é o nosso ácido respiratório. Então, o mecanismo de compensação vai ser uma alcalose respiratória. Vamos ver se tem hipóxia ou não? Não tem, porque está no valor de referência, sem hipóxia. Então, assim a gente vai fazer os demais exercícios. Dando continuidade aqui no exemplo 2, né? Vamos olhar de novo o pH dentro do valor, porque o pH aqui está 7,37 e está dentro aqui da nossa referência. Então, vamos pular para a segunda medida, que é a quantidade de gás carbônico. Então, nós vamos ver aqui que ela tá um pouquinho em excesso, né? Então, aqui, diferente do exemplo 1, os níveis de gás carbônico se encontram em excesso, tá? Por exemplo, aumentou 2,6, então, tá aumentado. Vamos para o segundo aqui, os níveis de íons de bicarbonato. A gente vê aqui também que tá aumentado, mas tá aumentado 1,9. Os dois estão aumentados, igual aqui tava os dois, tá reduzido, os dois aumentados. Então, se os dois estão aumentados, diminuindo, o organismo está tentando equilibrar, não é? Então, vamos ver aqui.
Mas como eu tinha falado, a gente sempre vai olhar o que tá mais, o que teve mais, mais aumentado, perdão, o que teve um valor muito acima do de referência ou o que estava muito abaixo. Então, se a gente olhar aqui, ó, os níveis de gás carbônico aumentaram 2,6, né? Saiu de 45 para 47,6. O íons de bicarbonato saiu de 26 para 27,9, então aumentou 1,9. Então, se a gente for olhar, a respiração aqui foi o evento inicial, o estudo inicial, que aumentou mais. Então, no primeiro momento, a gente vai ter o distúrbio inicial, uma acidose, desculpa, e aqui no caso, diferente do outro, vai ser respiratória, que foi compensada por uma alcalose metabólica. Porque se eu fui colocando mais ácido ali no meio, a tendência era o meio ficar mais ácido. Mas aí o organismo, como forma de recompensar, ele foi aumentando os íons de bicarbonato. Como citado no vídeo anteriormente, eu queria pedir perdão porque eu falei no início da explicação que as referências estavam citadas no início do texto, não era o texto, era o vídeo. E isso aqui também vai ter uma tabela no vídeo explicando quais são as formas assim que o corpo faz para poder aumentar os níveis de CO2 ou diminuir, e os íons de bicarbonato diminuir. Os íons de bicarbonato estão mais ligados ao sistema renal, no rim, e a respiração mais ligada à questão de frequência respiratória, né? Lembrando, quanto maior é a frequência respiratória, mais CO2 está sendo eliminado, mais gás carbônico, que é nosso ácido, está sendo eliminado. E quanto menor for a frequência respiratória, mais acúmulo de CO2. E no rim também, através dos outros sistemas que vai estar junto, vai estar eliminando muito íon de bicarbonato através do sistema renal, caso o meio precise de equilibrar, e vai estar retendo se caso necessário. Então, no primeiro momento, nós temos acidose respiratória compensada com uma alcalose, porque teve excesso, né? Uma alcalose metabólica. Então, uma alcalose metabólica. Eu vou abreviar aqui, tá, gente? Metabólica. Vamos ver se tem hipóxia? Não tem hipóxia. Tá dentro do quadro de referência, então sem hipóxia. Aqui, gente, nós vamos no exemplo 3. A gente vê que aqui já o pH tá alterado. Se a gente for olhar aqui, ó, o pH encontra aumentado, então base. Então nós já sabemos que o distúrbio de primeira instância vai ser base, mas nós vamos saber se ele vai ser base por causa do sistema respiratório ou metabólico. Se a gente for olhar aqui na base, no gás carbônico, o nível está reduzido, entendeu? Está 4,3 reduzido, né? Reduziu essa quantidade aqui. Agora, nos íons de bicarbonato, ele está dentro do valor de referência. Então, ele está dentro do nosso valor de referência. Só tirar o papelzinho aqui da frente. Ele está dentro do valor de referência. O que acontece aqui? O que a gente vemos aqui? Esse aqui é um exemplo de um distúrbio agudo ou descompensado. Por exemplo. Por que agudo? Assim, porque a gente vê que a gente teve uma redução da quantidade de gás carbônico, mas só que os íons de bicarbonato não teve alterado, ele tá assim, ele tá dentro do valor de referência, né? Então ele tá normal. Então o que acontece aqui? Que o organismo começou a ter um distúrbio, mas está agudo porque o organismo ainda não compensou, ainda não tentou ajustar esse equilíbrio ácido e base. Então a gente sabe então que aqui, aí como que a gente vai classificar? Como aqui a gente vê que a quantidade do nosso ácido, que no caso o gás carbônico está reduzido, a gente... Desculpa, gente, o vídeo cortou aqui, mas como a gente estava vendo, os níveis de gás carbônico está reduzido, né? Reduziu
4,3 comparado aqui, né? Então, ele saiu de 45, não, de 35, que era o mínimo, ele tá 30,7. E a base aqui, ela está tá dentro do limite. Então, eu tinha falado aqui, então nós vamos ter aqui um distúrbio agudo ainda, não questão de descompensar. Descompensado é quando o organismo tenta compensar, mas ainda não compensou. Então, vamos classificar ele primeiramente como um distúrbio agudo, descompensado, assim, não seria assim, mais ou menos assim, o correto no momento, mas vamos colocar assim. Então, vai ser um distúrbio descompensado agudo. Por quê? Agudo, porque ainda não deu tempo do sistema, do organismo tentar estabilizar. E descompensado porque ainda não foi compensado por um outro organismo, mas pode ser descompensado também porque o organismo, através do sistema, tentou compensar e não compensou. Então, nesse caso, ele é descompensado porque ainda não teve mecanismo de compensação. Então, nós vamos ter o evento inicial, uma alcalose respiratória, descompensado aguda sem hipóxia, né? Porque o valor está dentro de referência. Queria pedir desculpa pelos ruídos no fundo, pela qualidade de imagem, mas a gente vai trabalhar nisso. Espero que vocês deem um likezinho, se inscrevam no canal, tenham curtido, entendido. Qualquer dúvida, crítica construtiva, estamos aí. Férias também é tempo de estudar e bons estudos.